Olá, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio, 6º episódio do nosso Introcast, aqui com o auxílio do pessoal da ARC, assessoria digital, sempre oferecendo um espaço muito legal para a gente. E hoje, pessoal, a gente tem um assunto muito legal, muito interessante e que gera muita dúvida, muita curiosidade. Muitas mulheres deixam de procurar a gente porque acham que não tem jeito. O que que é? A questão de engravidar com útero de substituição. Então, hoje a gente vai começar apresentando as nossas convidadas, tá? Temos 2 convidadas especiais. Uma é a Patrícia. Patrícia é paciente, já virou amiga, né? E ela tem uma história muito interessante, uma história de superação, tudo que aconteceu na vida dela. Então, daqui a pouco a gente vai conversar. E temos a doutora Alessandra Barbosa, né, nossa querida médica, ginecologista, obstetra da Clínica Intro, faz parte da equipe. Ela é assim, top, que a gente fala, né? Uma coisa que eu sempre falo da Alessandra, ela foi pioneira no parto humanizado aqui em Cuiabá, Mato Grosso, na verdade. Levantou essa bandeira, né? Conversou com a gente, falou, nós vamos levantar essa bandeira. Nós também, do Dr. Sebastião e eu, somos muito a favor do parto normal. Tanto que você teve parto normal, né? Eu tive parto normal, tive. E, então, assim, ela levantou essa bandeira do parto humanizado. Mudou toda uma realidade aqui em Cuiabá, né? Então, as mulheres começaram a querer ter parto normal porque mudou. O parto normal não é mais um bicho de 7 cabeças, né? Então, com tudo isso, ela levantou essa bandeira, teve muito problema no começo, digamos assim, muitos colegas que não aceitaram muito essa mudança, mas foram aos poucos mudando também. Então foi bem difícil, eu lembro, mas hoje assim está muito bem estabelecido, tem os cursos para gestante, né? Banheirinha para todo lado nos cursos, é muito legal. E também hoje a Alessandra está trabalhando também com a parte de sexualidade, com a parte de rejuvenescimento íntimo, laser. Laser, gente, é tão legal que eu parei de fazer muita cirurgia que eu fazia com bisturi. Hoje eu não faço porque eu sei que laser é melhor. Sim. Então, o que a gente vê, percebe que é melhor, que os estudos mostram, que os resultados vêm pra gente, então a gente tem que mudar, tem que ter essa cabeça também de mudar. Então, hoje eu mando tudo para elas lá do laser, tem sala de laser lá da Intro, o que tem indicação eu mando lá. Então, a Alessandra está muito bem preparada, fez pós na USP, Pérola Byton, e tá lá no consultório dela, trabalhando bastante, tem podcast, é blogueira, né, no YouTube. É isso, por isso que a gente chamou ela, e também porque ela tem uma experiência em útero de substituição. Sim. Né? Então, vamos começar. O que é o tal do útero de substituição? Na reprodução assistida, é uma técnica onde a gente utiliza uma terceira pessoa. Então, tem o casal que quer ter um filho e não pode porque não tem a casinha do bebê, né? Então, é uma fertilização assistida, in vitro, utilizando um útero de substituição. No passado, falava útero cedente, útero de aluguel, mas não é nada disso. É um útero de substituição. Então, vamos começar com a história da Patrícia, né? Mas antes de você começar, eu queria que você não falasse só da sua jornada. Começa antes um pouquinho. Quando você descobriu, você ficou mocinha e não menstruou. Isso. E aí, conta pra nós, como que foi isso? Como que você descobriu o problema que você tem? Então, boa noite, né? Então, eu descobri quando eu tinha 15 para 16 anos. Já estava na idade de ficar mocinha, né? A menstruação não vinha, minha mãe desconfiou porque que estava demorando. Minha irmã, que era mais nova que eu, já tinha e eu não. O pessoal das minhas da escola também, eu ficava naquela ansiedade, quando que vai ser minha vez? Eu ficava esperando e nunca vinha. E aí, quando a minha mãe decidiu levar no médico para investigar. E aí eu passei por diversos médicos, fiz diversos exames, até que chegou o resultado que eu não tinha útero. Tinha nascido com uma síndrome rara, né? Que atinge poucas meninas.
E que não tinha útero, não tinha nascido, não tinha sido formado. Isso. E como que foi você descobrir isso? Como que você ficou naquela época? Eu levei um choque. Foi difícil? Foi difícil. Eu lembro o dia que a minha mãe chegou em casa, porque ela que foi ver o resultado, né? Eu nem tinha ido com ela. Ela chegou chorando lá pra me contar e eu, assustada, assim, que eu achei que era algo assim... Bem grave, bem né? grave, né? E ela chorando foi contar pra mim que eu não tinha útero, que eu não... E já falou assim que eu nunca ia poder ser mãe. Olha aí, Olha como que que pesado, né? É Para uma muito, adolescente. Muito, né? Porque quando você é adolescente, você sonha em casar, ter família, brinca né? de boneca, né? Brinca de boneca. Então, só aquilo naquele momento foi... muito difícil. Muito Pra difícil. sua mãe também, porque Pra ela minha chegou mãe chorando. também, chegou chorando. Então, Né? foi um E baque. você tinha quantos anos quando veio esse resultado que você não tinha útero? 15 anos. 15 anos. E a partir daí? Como é que eu- foi? Você aceitou bem? Vida normal? Como que foi o seu psicológico? No início, que eu passei por diversos médicos, né? Porque até chegar Uhum. o resultado demorou. Ia no hospital universitário, cada um, né, queria descobrir, ver o que é, porque é algo que não vê todo dia. Sim, sim. Então, foi uma médica, na verdade, no hospital Júlio Milha, que falou para mim sobre a possibilidade do útero de substituição. Na Olha verdade, aí, ó, ela tá falou vendo? de barriga solidária. Ela falou assim, me deu essa esperança naquele momento. Mas assim, eu não pensava também muito naquilo. Na época, ela disse pra mim, Você estava solteira. solteira, Novinha, né? novinha ainda. Então, assim, ela falou dessa possibilidade pra mim. Que eu poderia um dia, alguém poderia gerar pra mim. Só que naquela época, assim, também não tinha muito acesso à informação. Não tinha internet, assim, pra você pesquisar, pra você saber. E na hora você achou assim, uma coisa impossível? Não vou nem atrás? Como que é que você pensou? Eu não dei muito, assim... Porque, como assim, eu nunca tinha visto. Eu achei que era algo distante de... Impossível, quase impossível. Impossível de eu ter. Então, assim... como que eu posso dizer? Pra mim, como se eu não tivesse esperanças. Pensava em adotar. Já começou a trabalhar até o pensamento de adoção. Sim, também. Mas na época eu chorei muito. Questionava Deus, por que comigo? Uhum. Porque todo mundo das meninas ao meu redor tinha, Já vamos tava. dizer, normais. Uhum. E eu não. Mas aí fui crescendo, conheci meu esposo, né? Que eu conheci ele bem novinho também. Você contou pra ele logo de cara? Bem de cara já contei. Fez bem. Já falei pra ele. Mas também, assim, naquele momento a gente não pensou também. Uhum. Foi a paixão, né? Foi a Paixão. paixão. Aí nessa hora. Eu não pensou muito, mas contei pra ele já pra ele estar ciente, né? Sim. Sabe onde que ele tá, né? Porque Relacionamento é isso, tem tem que, que contar tudo. né? Porque eu conheci ele, eu tinha já 17 para 18 anos. Novinha. E aí casaram. Aí a gente casou. E aí, como que foi? Começou a vir a vontade de ser mãe? Você começou a investigar na internet? Sim, comecei a procurar histórias. Daí ficou aquela sementinha plantada ali lá atrás, né? E logo de início eu falei pra ele também dessa possibilidade, Uhum. né? Que tinham falado de ter filho através da barriga solidária, né? Como eu conhecia o termo, né? Aham. Antigamente a gente usava esse termo, Sim, né? De sim, barriga solidária. Vários termos, né? Uhum. Uhum. E aí eu pesquisei muito na internet. Na época eu achei um grupo no Orkut. Na época do Orkut. Do Orkut. É. Que assim, na verdade eu nem achava que tinha meninas que tinham problemas igual o meu, que é a síndrome de Rokitansky. Isso. E eu achei uma comunidade no Orkut que chamava, não lembro o nome agora. Isso era Amigas Rokitansky. Era uma coisa assim. Sim. Que tem esse grupo até hoje, as meninas da conversa. E através de lá, de troca de informações, que eu fui conhecendo várias histórias de meninas que tinham o mesmo problema que eu. E aí, assim, aquilo foi me motivando, me deixando feliz, alegre, porque eu vi que assim, que a gente não tá Você não estava sozinha. né? E nesse grupo, tinha alguma que já tinha feito um tratamento de reprodução assistida? Tinha. Tinha. Tinha, sim. Passou por isso. Que passou por isso. E aí eu comecei a ver achar histórias no YouTube. Eram poucas. Mas através dessas histórias que eu achei, que isso me deu mais motivação e esperança, né? Que assim, que pode dar certo. E aí eu fui buscando informações. Tanto que quando eu e meu esposo decidimos fazer, né? Aí eu até achava que aqui em Cuiabá não tinha lugar que fazia esse tipo de procedimento, que eu achei a clínica Intro na época.
Mas... E isso foi em 2017. Olha só. 2017 que você chegou lá. Então, a gente já falou do antes. Chegou. Agora a gente vai falar da jornada. Como é que foi da hora que você chegou para você estar com seu filho hoje, com você? Você ter uma família, ter filhos com seu marido. Então, foi a jornada. Foi uma jornada, assim. Na época, né, quando eu, na verdade, para até achei a minha mãe, que foi minha mãe, que foi minha barriga solidária, ela via meu sofrimento. Foi. Que eu queria muito, muito ter um filho. E ela via eu chorando. Às vezes eu ligava para ela chorando, porque eu via, assim, via também que o meu esposo também queria ter um filho também, né? E a gente queria crescer a família. E eu ficava com aquele sentimento de culpa também. Você sentia culpada. Sentia culpada de ver que eu não podia também dar um filho para ele. E ver que me sentia mal. Nossa, eu sempre chorava, desabafava com a minha mãe. E ela, em um daqueles momentos que eu liguei para ela chorando, ela se ofereceu. Foi. Ela falou, não, filha, eu faço para você. Olha. E ela tinha quantos anos na época, sua Ela mãe? tinha 45. Que sorte, né? Que eu Assim, me que teve lembro, mãe, 45. Que era uma mãe jovem, né? Jovem. E Teve ela tava você bem. jovem, né? Sim. E ela tava bem. Ela só tinha uma hipertensãozinha, você vê? Eu lembro bem do caso. Uhum. Magra, super bem, Uhum. animada, né? Sim. Aí ela passou por uma avaliação por mim, né, Alessandra? Avaliei, Claro. a gente teve que ver tudo, passou no Sim, cardiologista. ela passou. Não, e fizemos- olha que sensacional a mãe poder fazer isso pela filha. Não, é um presente. É um presente. E ó, não duvido que ela não teve nem dúvida de fazer isso por Não, ela não você. pensou duas vezes. Tanto que quando ela ofereceu, eu nem acreditei. Assim, falei assim, nunca imaginei, na verdade, essa possibilidade. Você fala assim, minha mãe já, né, de Sim, idade vai sim. gestar, né? E aí? Aí a gente conseguiu, viu, a gente achou que ela estava bem, porque é uma das coisas que a nossa resolução pede, Alessandra, é que a mulher que vai ser o útero, que vai ceder o seu útero, Seja saudável. o médico tem que atestar que ela tá bem psicologicamente e tá bem fisicamente para gestar. Tem que ter isso no prontuário. Então a Sim. gente avaliou, pegou a avaliação do cardiologista, tá ótimo, então vamos começar. E aí? E você tinha óvulo? Tinha um pouquinho. Sim, tinha. E deixa eu te Você vê. perguntar, Márcia, aqui é uma dúvida. A mulher, ela não precisa estar menstruando, Não, né? porque, Isso é uma dúvida. sim, o ovário Ah. tem que estar em repouso. Então, como é difícil, porque a gente não tem o reloginho da menstruação. Uhum. Às vezes a gente dá pílula para poder fazer um bloqueio por 21 dias, é aí que a gente para a pílula e faz ultrassom. Porque o ovário tem que estar em repouso. Ou a gente faz esse ultrassom, se a gente vê que o ovário está em repouso, os folículos pequenininhos de 2, 9, 10 milímetros, dose o hormônio dela, estradiol, tá tudo baixinho, tudo normal, progesterona, tá tudo tranquilo, a gente pode começar a estimulação. Sim, Também. mas e o útero de substituição? Ele precisa... Você tá falando da Isso, mãe dela. Da mãe dela. mãe Ela dela. podia já estar na perimenopausa ali e não estar menstruando. Problema nenhum. Essa é a Hoje, dúvida. Porque às vezes ela tem paciente que fala assim, mas minha mãe é mais tá na velha, já tá na menopausa. menopausa. Não E a tem minha problema. mãe já estava na Ela menopausa, tava, né? Ela não menstruava É, mais, ela já com estava. 45 Então, anos. olha só. Aí a gente começa uma Que reposição hormonal. A gente primeiro já começou antes para poder ela menstruar, descamar 1, 2 vezes antes. Daí a gente começou o hormônio natural para preparo do endométrio. Não tem problema nenhum. Perfeito. A gente faz esse suporte depois que ela engravida, até um tempinho, 7 semanas o estradiol. A partir daí, a própria placentinha ali, a formação, já produz estradiol natural dela. Perfeito. É incrível, É né? incrível. A evolução da medicina, né? E principalmente essa área de reprodução é uma coisa sensacional. Cresceu Sim. muito. Cresceu demais. Até por isso que a gente começou esse podcast para poder, assim, passar essa informação, porque a gente sabe tudo que está acontecendo, mas a gente não estava passando, e de uma maneira mais simples para todo mundo entender, né? Tanto os colegas que não trabalham com isso, quanto as pessoas também, os pacientes, os casais, que têm Sim. dúvida, né? E aí a gente começou o quê? Uma estimulação ovariana, né? As injeçõezinhas. Na barriga. Meu Então, esposo que aplicava. isso, como que foi? Tem que participar, né? Como que foi? Nessa época, o seu psicológico, muita ansiedade. Nossa, Muita, né? ansiedade. Você fica no nervoso, com medo. Ai, vai dar certo, não vai? Um medo, mas aquele momento lá que Colheu? colheu e das aplicações de injeções na barriga, eu tava bem feliz também já, porque parece que já
que eu já tava Gerando ali, né? sabe? Então, assim, aquele momento lá foi muito importante até pra nós dois também, assim. Os Todo dois dia, juntos, ele que chegava lá, aplicava. Ele aplicava na minha barriga, eu ficava lá paradinha. Lá Ele participou do descansando. processo com você, né? Acho que Sim. esse apoio é super legal. Sim, foi muito importante também. Ele sempre esteve junto. Na né? coleta, o marido fica lá, É. tá junto, sempre. apoiando. É tão muito importante. importante isso, muito. A maioria dos maridos acompanham as mulheres para fazer toda essa estimulação. Eles querem acompanhar o ultrassom para ver quantos folículos, no dia da aspiração também. E já são seus óvulozinhos, né? Quase já um comecinho de vida, né? Sim. Você sofreu na sua aspiração dos óvulos? Foi Não. sofrido? Não senti nada. Doeu? Não senti nada. Então isso é importante. Nada. Faz um remedinho, é uma sedação, não é nem anestesia, é uma sedaçãozinha leve na veia, anestesista o tempo todo do lado, aqui na cabeceira, cuidando dos sinais vitais. Você dorme, você não vê nada. 10, Soninho 15 bom. minutinhos, né? Sei que eu lembro que eu entrei lá na sala e quando eu vi já tava lá no No quarto. apartamento, já tava no apartamento. Sim. Então, Ainda é bem- recebendo um mimozinho lá na intro, né? Um É, lanchinho. Mas acho que assim, a jornada foi tranquila, né? Foi bem, Foi né? bem tranquila, bem assim, mais do que eu imaginava. Foi bom. Que legal. E aí depois, Aí depois na veio- transferência dos embriõezinhos? Acho que foi essa parte mais difícil, hein? A parte de aguardar, ver se ia dar certo, esperar o resultado. Isso, e ela sempre do lado da mãe dela, sempre ali, acompanhando Vocês tinham uma tudo. relação boa já? Você e sua mãe? Vocês eram Muito, próximas? Muito. Minha mãe é super, super amiga, super... É nova, né? Que Nova, legal, na né? época, tudo muito... bem. Nossa, ela é tudo, né? Nem tenho que falar da minha mãe, que desde de criança, da adolescência, ela sempre esteve ali junto, sempre me apoiando. Se eu chorava, ela estava lá, ela chorava junto também. Não, você vê só o relato dela, de contar pra Patrícia que ela não tinha útero, a mãe fica tão triste assim, você Sim. vê a ligação, né? Abalada, né? E aí, a minha mãe mora em outra cidade, né? Então, quando ela estava acompanhando, quando ela me ligou para contar o Que resultado. deu positivo. Que deu positivo. Nossa, esse dia eu lembro até hoje. Ela me ligou, ela já falou, Patrícia, estamos grávidas. Colocou só um embrião. Acho que foram 2, né? Foram 3. Foram na 3 verdade, na três, época? Na verdade. Porque Pela idade. às vezes a questão também da qualidade dos embriões, Sim, é. né? Uhum. Mudou muita coisa de lá pra cá, Né? né? Agora a mãe dela fazia arte lá, tá? Sim, muito. Conta, que você ficava sabendo que ela tava andando de Nossa, moto. andava de moto. Meu Eles Deus, aqui obstetra gelavam. surta. Com aquele barrigão dela. Ela trabalhou até os 9 meses. Você Ela trabalha até hoje, né, no supermercado. E aí Ela ela muito virou forte. estrela lá da cidade. Carregando o bebê da filha. Que Você vê que legal, lindo. olha que lindo, que Estrela da legal. cidade, todo mundo ia lá pra conhecer a história dela. Ia lá perguntar, os curiosos também, né? Porque a gente passou Aham. na televisão. Foi. E é todo- legal dividir essa história com outras pessoas, né? Sim, Porque você acaba alguém ali escutando e tá passando pela mesma situação que vocês e tem uma esperança, né? sim, a primeira palavra história. é esperança. Eu tive esperança por isso, né? Eu vi uma história na TV e você via aquilo se tornando realidade, acontecendo com alguém, dá uma esperança. O fôlego, assim, é muito, muito lindo, tudo muito bom. E o parto? Conta. No dia da cesárea, foi uma cesárea, né? Lá no interior, eles foram pra lá. Sim, a gente foi uns dias antes, né? Uns 2 dias antes, ficamos lá. E tava agendado, minha mãe tava bem nervosa no dia. Ela precisou tomar um sedativo na hora. Porque ela tava bem ansiosa, né? Bem ansiosa, bem nervosa. E a barriga dela tava muito grande também. E aí eu tava muito preocupada com ela também, né? Então até que eu não aproveitei muito O momento. né? De olhar pro bebê, de olhar pra ela. E o medo, né? Porque ela tá fazendo aquele gesto lindo e, assim, ter medo de acontecer Medo de alguma coisa com a, acontecer, sua, com a vida, com a saúde dela. Mas fora isso, deu tudo certo. O médico o tempo todo falava pra ela, não, se acalma, tá tudo E bem. ele foi muito querido, deixou os dois entrarem na sala pra A assistir. gente Que legal. gravou o tempo Tudo. todo o parto. Ele, por causa da história, porque ser algo diferente, ele permitiu que eu e meu esposo entrasse na hora. Acompanhar a cesárea. Sim, Emoção. foi. Tá tudo gravado lá. A gente mostra. E na hora que você pegou, assim, o bebê no Mesma braço? pergunta que eu fiz. Foi uma sensação inacreditável. Às vezes eu nem tava acreditando que
que eu tinha um bebê, que eu era mãe, e tanto também que eu fiz estimulação para dar leite também. E conseguiu? Saiu um pouquinho. Isso Que vai ser bom. uma pergunta depois para a doutora Que Alessandra, bom, tá que aqui. bom. Mas foi uma sensação maravilhosa. É muito diferente, parece que sua vida se transforma, muda naquele momento. Porque quando você gesta, né, eu acho que você fica com aquele... Você já vai crescendo, o vai bebê ali, você já crescendo vai... na sua barriga, né? Como eu não tive isso, então, naquele primeiro momento foi algo assim, não que seja estranho, mas que não tinha me acostumando, não tinha me acostumado com aquela... Sim. Mas depois foi... Tudo mudou. Chegar lá em casa com o bebê. E aí, né? Muda do dia pra noite, Nossa, né? muda muito. E o que você sentiu, assim, em termos de sentimentos mesmo, psicológicos com relação a isso? Você teve ciúme da sua mãe em algum momento? Momento algum. Por isso que é tive ciúme interessante dela. ser, assim, parentesco. Uma pessoa muito ligada, mãe, irmã, Sim, uma pessoa que eu acho ama que essa muito é uma vocês. preocupação, né? E às vezes você é uma pessoa, assim, que você vai continuar convivendo com você, né? Não, em momento algum tive ciúme da minha mãe. Na verdade, ela ficou um tempo lá com a gente, né? Um mês, mais ou menos. E o tempo todo ela estava lá me ajudando e ela deu total autonomia, apoio para mim. Em nenhum momento ela... Você vê, e isso é muito importante. Sim. A pessoa que vai ceder o útero, ela tem que estar muito bem consciente que a criança não é dela. Sim. Ela tem que estar muito consciente disso. Por isso que envolve psicóloga, Tem que ter um acompanhamento. envolve toda uma questão assim emocional. E ela tem que estar bem consciente, ela assina papéis. Depois nós vamos falar um pouquinho mais da legislação, do que tem Da hoje parte de burocrática. E assim, e o psicológico. Então, o tempo todo, né? Tá reforçando. É difícil. Você tá com o bebê 9 meses, chuta ali, você vai dar à luz esse bebê. Então, se apega. Mas no caso delas, a avó pode ver a qualquer avó pode hora. apegar. Não, e pode se apegar mesmo, porque né? vai amar muito, Então, é né? muito a legal. mãe, 2 vezes. Acho que a avó, a irmã, né? Eu acho que a é um relação presente. Um presente que ela te deu. mesmo. A relação já é de família, né? E como ela estava ali do meu lado, além de ela estar me ajudando, né? Todo momento, ela deu toda a autonomia para mim. Pra você até aprender, né? Até aprender, porque eu nunca, né? não tinha nada, né? Deixou você aprender. Sim, mas foi muito importante. Ela ficou 1 mês, mais ou menos, comigo em casa. Que legal, Aí, né? E ela teve leite também, ela amamentou Sério? uns dias. Que bom. Já passou um pouco de anticorpos, né? Que bom. Mas assim, ela foi embora tranquila. No dia que ela foi embora, ela chorou um pouquinho, né? Mais normal, porque ela ficou uns dias lá com a gente, mas hoje tá relação de avó normal. E fala pra mim, quando assim, seu filho, ele teve assim noção de tudo e vocês contaram pra ele, como que ele pergunta, porque vê as gravações, como que é? Sim, a gente gravou tudo. Tirou foto, tudo a gente mostrou pra ele. A gente até quando ele começou a entender, vocês já começaram a falar. Sim, a minha mãe até gravou um vídeo, né, grávida, pra ele. Que legal, Gente. olha só. Ela gravou um vídeo pra ele, falando, você tá aqui na barriga da vovó, você tá crescendo aqui. Ela gravou e eu mostrei pra ele esse vídeo, né? Ele viu tudo. Ele entendeu. Ele entende do jeitinho dele, né, porque é criança ainda, mas ele sabe. Aí se alguém pergunta pra ele... Ele fala, nasci na barriga da minha vovó. Aí todo mundo Aí daí a gente já olha pra mim assim, aí eu explico a situação, mas ele sabe, né? Do jeito dele, ele sabe. Aí, mas acho que a verdade também é sempre legal, né? Escutar parte, de vocês, não de outras pessoas, né? Sim. Porque é algo que faz parte, né, da história. E é uma prova de amor, né? Sim. Muito grande. Tanto muito sua, grande. de querer tê-lo, quanto da sua mãe, de poder gerá-lo. Pra ele ver o quanto que ele foi desejado. Sim. Ele vai ter só orgulho dessa história, tenho certeza. Com certeza. E outra coisa, com tudo que você passou, você já teve, assim, pessoas que você orientou, que não sabiam que podiam fazer, que de repente não tem útero por algum motivo? Sim. No grupo, você tem um grupo, né, que você grupo participa. que lá a gente divide, né, as histórias. Aí você falou tudo. Lá tem histórias de que a irmã fez, a prima, a cunhada. E as novas que vão, às vezes, sempre entrando novas, e a gente vai dividindo as histórias. E elas perguntam, como é que foi? Você vê como é importante. O processo do registro foi demorado. Aí elas ficam... Aí a gente vai dividindo as histórias. Cada um vai mandando, vamos mostrando. E assim,
É algo, Então, você pôde ajudar muitas pessoas também, com certeza. né, com a sua experiência. Ela foi assim, Alessandra, deu entrevista na televisão, e quando eu perguntei se participaria do podcast, a resposta dela falou sim, porque a gente passando informação, a gente ajuda outras pessoas, que eu também precisei. Eu busquei muito até achar uma informação correta. Né? Tanto que na época da reportagem, teve uma moça que mora nos Estados Unidos, que a reportagem saiu pelo YouTube, ela me chamou. Olha aí. Por lá, me achou, falou comigo, tirou dúvidas comigo, ajudei, dividi a história com ela, e ela ficou falando um tempo comigo que ela ia fazer lá também, né? Uhum. E é isso, é muito bom assim você dividir a informação, porque as pessoas buscam bastante inspirações, né? Então, sim, e a experiência, ver alguém, se você é igual a elas, né? É diferente do médico, né? Então, são pacientes, pessoas, e, nossa, ela fez, conseguiu. Então, eu também posso fazer, sim, né? certeza. É uma Por isso coisa que é legal. real. Sempre quando você tem alguma coisa, você descobre alguma doença ou alguma limitação na sua vida, você entrar em contato com outras pessoas que têm a mesma. Isso. E a comunidade, quando você entrou no Orkut, te ajudou nisso, Nossa, né? muito. Te fez chegar onde você chegou. Sim. Então, acho que se aproximar de pessoas que têm a mesma história, que passaram pela mesma luta, é muito legal. Foi muito importante pra mim. Naquela época, quando você é adolescente e você não vê que você tá sozinha, você pode dividir sua história, é muito importante. É mais confortante. Né? Depois que você estava com o bebê nos braços, e você olhou para trás e falou assim, nossa, foi mais difícil do que eu imaginei? Ou a sensação foi, nossa, não foi tão difícil assim? Realmente, a gente acha que é uma coisa muito, muito complexa. Qual foi a sensação, assim, depois? Olha, pra mim foi meu milagre estar lá no meu braço, né? Porque eu achava que seria impossível, né? Às vezes eu conversava sozinha e falava, nossa, né? Nunca eu imaginava que eu ia conseguir ser mãe de um filho que era biologicamente meu. Porque tudo que eu achava assim que era algo difícil. Que E não foi é um pouco menos do que você imaginava, a complexidade, assim, as etapas que você Sim, passou? É simples, não é nada difícil, não. É isso que é importante, rápido, ó. Tem pessoas que rápido. acham, assim, Que é muito difícil. a fertilização in vitro, o congelamento de Não é difícil, óvulos, é bem rápido. sabe? Nossa, é uma coisa assim, meu Deus, porque no passado, e era mesmo complicado, né? Não tinha muita tecnologia, tinham poucos laboratórios, poucas clínicas. A minha mãe Então era mesmo, tudo muito difícil. No dia que a doutora falou, hoje a gente vai implantar os embriões, ela levou um susto. Ela falou, nossa, mas já tão rápido assim? Acho que é porque antes eu só via na televisão, né? Só quem tinha muito dinheiro, só artista global que a gente sabia que fazia. Sim. Então hoje não, hoje todo mundo consegue ter acesso. E eu sempre pergunto, Alessandra, quando termina um procedimento todo, que a gente transfere embrião, qualquer caso, eu falo, como que foi a jornada? Foi muito mais complexo. Doutora, não é. Sim. Porque cada etapa a gente vai orientando. No começo a gente dá aquela pincelada de tudo, e aí a gente vai, agora nós vamos fazer isso. Agora a próxima etapa é colher os óvulos. Isso pode acontecer. Agora é preparo do endométrio, a transferência. Então a gente vai preparando para cada etapa, né? O que pode ou não acontecer, né? E eu achava que seria algo doloroso, mas não é. Nada, né? Nossa, foi muito rápido. Acho que foi um processo de 2 semanas. Sim, 2 semanas. A estimulação, em torno de 10 dias, os Depois óvulos, os folículos estão maduros, que a gente colhe a esperar para colocar no útero da sua mãe, que foi o caso, né? Muito bem. Então, vamos falar agora, porque não é só pessoas que têm essa síndrome aí, que é conhecida como síndrome de Rokitansky, né? Mas ela tem um nome bem mais complexo. Mayer, Rokitansky, Kistner, Hauser, né? Então, é uma doença congênita, não se sabe ainda a causa exata, né? Não tem um gene específico. Pode nascer com falta total do útero, terço superior da vagina, mas pode ser só parcial. Então, tem várias características, né? Normalmente vem com os ovários, mas às vezes vem com uma reserva menor, Alessandra. Por quê? Porque tem a questão da vascularização também, né? Tá? Mas assim, a maioria das vezes a reserva ovariana é normal. Só que não é só essa indicação que tem, né? De útero cedente, de útero de substituição. Tem muitas outras causas. Basicamente é quando ela não tem essa casinha, ou se tem a casinha não é muito boa para receber um embrião, um bebê, tá?
Você tem algum caso lá que você teve? Tenho 2 casinhos muito legais, que marcaram minha vida como obstetra. Indicação de... Sim, uma foi uma paciente que teve câncer de colo de útero, então ela teve que retirar o útero todo, e aí ela ia fazer uma cirurgia bem ampliada para tirar os ovários também, e antes ela congelou os óvulos lá na intro, e aí ela conseguiu guardar esse material dela, né, dos óvulos, que seria feito com os óvulos dela, para uma depois utilização de um útero substituto. E ela nem era casada na época. Ela nem era casada, nem era. Tá nova. E aí depois ela casou e veio a vontade de ser mãe. E aí, também, como no seu caso, foi a mãe dela que engravidou por ela. E olha que interessante, a mãe dela tinha 54 anos. Ou seja, era 51, 54 anos. E ela também super saudável, magra, trabalhava muito, também tinha aquela vida bem ativa. E em nenhum momento também ela pestanejou, ela falou, não, eu vou ser seu útero, se eu tiver condições, eu vou ser. E ela não tinha nenhum problema de saúde, tinha uma hipertensão crônica leve também, mas medicada, tava tudo certo. E me marcou muito, porque elas iam juntas na consulta. E eu sempre fiz questão, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz, né? É que com mãe e filha acaba ficando mais fácil, né? Porque você consegue interagir pela intimidade e tudo. Mas eu sempre fiz questão de fazer com que essa mãe biológica participasse do processo do pré-natal, sabe? Então, sente aqui, vamos escutar o coração, a gente vai pedir esses exames, aqueles exames. Então, eu sempre dividia com ela, como se ela estivesse fazendo o pré-natal também, e tava, né? Então, esse cuidado durante o pré-natal, quando a gente tem algum caso assim, eu acho que é super importante, né? E não olhar só para a pessoa que está gestante, mas também para a mãe biológica que está ali vivendo aquele momento e aquele processo. E aí o marido dela em todas as consultas também. Então é um pré-natal então, era muito legal, em 3. E aí a gente participava, e ele era muito gozador, né? Ele falava, eu amo tanto a minha sogra que ela que tá gerando meu filho, né? Então, assim, a gente tinha essas brincadeiras e tal, e foi uma gravidez muito tranquila. Eu sempre brinco, eu falo, olha, a senhora foi a grávida que me deu menos trabalho nessa clínica, você lembra? Lembro que você me ligou um dia, eu falei, como é que ela tá? Maravilhosa. Né? Não me liga, ela liga ela menos não manda mensagem do que as gestantes novinhas. E era uma briga também da filha, sabe? Mãe, você tá trabalhando demais. Mãe, você tá... Não, mas eu tô bem. E assim, foi uma gravidez muito saudável. E aí a gente optou por fazer a cesariana. Ela já tinha uma cesariana anterior. E aí a gente optou por fazer a cesariana. Eu acho que essa é uma decisão mais sensata, pela idade, pelos fatores de risco, enfim. E aí, na cesariana, ela participou, a mãe biológica, o marido participou, então a gente... legal. Foi muito emocionante, acho que ninguém que estava ali na sala, não teve como... Todo mundo se emocionou, né? E aí, quando a gente tirou o bebê, assim, eu entreguei para a mãe biológica, ela estava ali do meu ladinho, então eu entreguei para ela já pegou... o bebê ali nos braços, já passou, assim, junto com o marido dela, eles começaram a chorar muito. E a primeira coisa que ela falou pra mim foi, doutora, eu posso mostrar pra minha mãe? Você vê, né? Então, assim, mãe. E aí ela trouxe, né, o bebê até a mãe dela, e a mãe dela chorando, foi aquele chororô. Eu já tô quase chorando aqui, tá? Não, foi muito lindo. E aí, ela optou por não amamentar, também foi uma decisão deles. E tudo isso a gente tem que discutir com o casal antes, durante o pré-natal, né? Quer tentar amamentar, não quer, né, aumentar essa ligação de amamentação, que a gente sabe que é uma ligação muito forte. E a gente discute tudo isso para ser tudo combinado, tudo programado, e já feita uma suplementação na bebê assim que nasceu, então tava tudo certo. Depois na consulta do pós, as duas foram juntas, então assim, hoje ela sempre fala para mim assim, doutora, a minha mãe acaba sendo mãe da minha filha também, porque ela é uma segunda mãe, eu sei que se eu faltar eu tenho ela, e ela ama minha filha do mesmo jeito que ela me ama. E isso é muito bonito, assim. A história dela foi muito bonita. Mais uma história de superação. Mais uma história de separação. Imagina você descobrir que você tá com câncer no útero, que você vai ter que tirar seu útero, que você não vai poder ser mãe. E aí veio essa esperança também através da clínica Intro, dela congelar os óvulos e depois, posteriormente, poder usar esses óvulos em outro útero. Então, foi uma história muito legal.
Pode falar. Assim, com relação à mulher de mais idade, mais de 45 anos, o pré-natal tem algum cuidado diferente, Alessandra, que você envolve um cardiologista? O que você... Sempre. É uma equipe multidisciplinar. Então, assim, ela passou pela avaliação comigo, logo depois já passou com um cardiologista, porque ela era hipertensa crônica também. Então, as pacientes, assim, de mais idade, às vezes ela tem uma hipertensão, às vezes ela tem um diabetes... que às vezes nem é diagnosticado, né? Uma resistência insulínica. Então, ela tem mais chance de ter diabetes gestacional, ela tem mais chance de ter pré-eclâmpsia. E a gente precisa ter esse olhar e esse cuidado de fazer consultas mais frequentes, de ter outros profissionais acompanhando, às vezes... o nutricionista, o endocrinologista, o cardiologista. Multidisciplinar, né? E sempre um psicólogo. Sim, isso é Eu importante. acho que é uma decisão, você, né, tá ali gerando um filho que por mais que você vai amar, depois ele vai se separar de você, né? Você não vai estar com ele mais todos os dias ali. Então, a gente precisa trabalhar isso na cabecinha das duas, né? Então, sempre tem psicólogo envolvido. E posso falar, sempre dá certo, viu? Elas ficam super bem, elas conseguem trabalhar isso e nunca tive problema. Sim, todos os casos que a gente já fez com útero de substituição, todas foram com parentes até 4º grau. A gente também nunca teve nenhum tipo, assim, de problema nesse sentido. Porque o pessoal pensa muito na novela, né? Teve aquela novela, Barriga de Aluguel, que a mulher não queria devolver o bebê. Não. Então, e a gente orienta também acompanhamento psicológico durante todo o pré-natal. E pós-parto. Pós-parto. Que é mais importante. Que eu acho que é depois do parto que vem essa coisa, né? Da separação, do é meu, não é meu, então eu gerei. Então, acho que isso que é importante. A gente tem psicólogas maravilhosas aí, trabalhando no Brasil inteiro, que vão saber lidar com essa situação. E um outro caso muito interessante, que foi uma irmã de criação, que engravidou pro irmão. Então, ela foi adotada pela mãe dele. Sim. E não eram consanguíneos, mas eram, como era adotado, era filho, era irmão, né? Ela era filha, era irmã. E aí, ela engravidou para esse irmão, que a mulher já tinha feito várias fertilizações e que não conseguia gestar. Então, foi uma história super bonita também. Uma paciente ali, ela tinha por volta dos 43 anos, mais ou menos. Ela já tinha um filho. E ela tinha um filho mais ou menos de 10 anos, adolescente. Eu lembro que quando ela decidiu gestar pro irmão, ela conversou com o filho dela. Porque imagina na cabecinha dele também ver a mãe grávida. E aí depois a criancinha, o irmãozinho não vai ficar. Então ela explicou todo o contexto. E ele amava os tios, né? Então, assim, eu vou engravidar pro tio, pra tia, porque eles não podem. Vai ser seu priminho pra sempre, mas não vai ser seu irmão. Então, teve todo esse trabalho também com psicólogo, com acompanhamento. Ela também teve um pré-natal super tranquilo, não me dava trabalho. Olha, foi, assim, sensacional. Uma paciente que eu tenho até hoje como paciente também, que eu encontro na rua, faz a maior festa, me mostra a foto do bebê, porque ele não morava na mesma cidade, morava fora, em Fortaleza. Então, nasceu, a gente também fez a mesma coisa, teve esse cuidado de entregar para os pais, dos pais curtirem ali o momento. Ela é madrinha do bebê. Você vê que história linda, né? Então, assim, ela convive também, ela sempre tá indo para lá, convivendo com o sobrinho, né? Que ela gerou. Que ela ajudou. Ela ajudou. Então, é uma história linda também, de superação, de amor. Eu acho que amor é isso, é você doar. E não é fácil você engravidar. Não é fácil. E ela já tinha 40 e poucos anos. Não é fácil. Quem já engravidou, né, sabe que não é fácil carregar o bebê, fica pesado, às vezes incha, né? Às vezes fica enjoada. Tem bastante coisa, assim, que você deixa de fazer algumas coisas durante o pré-natal. O corpo muda. Né? Então, é um ato de amor. Um ato grande de amor. Grande de amor. Que não é, né, assim... Acho que qualquer pessoa que é capaz de fazer isso. Realmente é alguém que ama muito, assim. Que tem essa... É engraçado, no Brasil, a gente não tem tanto essa cultura de doação das coisas, né? Eu fui fazer um curso de laser em Las Vegas. Eles doam muito o corpo para estudo lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura. Não tem.
né? Mas acho que Você é vê, por é falta de difícil. conhecimento, é A por questão falta de doação de óvulos. doação de órgãos também, doação Também. de óvulos. Então, assim, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Sim, né? com certeza. E um ponto que você falou aí, que você levantou, é assim, que ela já tinha um filho. Então, isso faz parte da resolução do nosso Conselho Federal de Tem que ter Medicina. um filho. A mulher que vai ceder o útero, ela tem que ter pelo menos um filho. Tá? Então, isso faz parte da rotina, faz parte da resolução de 2022. E outros motivos para que uma mulher precise de um útero de substituição? Tem um monte. Um monte. Miomas. Às vezes você tenta, às vezes ela passa por uma cirurgia para tentar tirar só os miomas, não consegue, o útero não fica bom. Às vezes você vai tirar e perde a cavidade uterina. Tem uma aderência ali, abre o endométrio. Então ela tem o útero, mas a casinha está fechada. Não tem como a gente transferir embrião. Infecções dentro do útero, que são as endometrites, que causam aderência, alteração na implantação, né? Que mais? Cânceres. E casal gay masculino? Sim, Né? coloquei Eles aqui, precisam ó, de um útero. famílias plurais, tá aqui. Então, um exemplo, casal homoafetivo masculino precisa, além de óvulo doado, precisa de um útero também solidário. E quem doa não pode ser útero. Quem doa óvulo, porque de repente é uma irmã de um dos dois não que pode? doa. Por quê? Não pode. É resolução, não pode. Então, porque quem pode se doa apegar o ao... óvulo não pode ceder o útero. Então, para o casal homoafetivo masculino, é muito mais complicado. Além de conseguir doadora de óvulo, tem que conseguir alguém para ser útero cedente, que também tem que ser parente até 4º grau. Olha a complicação. E temos também o quê? Várias famílias plurais, relacionamentos plurais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Transgênero feminino, tá? Casada com homem. Então, geneticamente são 2 homens. Sim. Ela se sente como uma mulher, mas ela não tem o órgão feminino, né? Então, também. Então, hoje a gente tem vários casos, tem pacientes que têm... Eu tenho agora uma que talvez vai ter que recorrer a isso. Ela tem um problema cardiológico severo, gravíssimo. Então, ela não pode gestar. Já teve trombose. Então, se ela quiser, ela vai ter que colher óvulos. Eu tô com uma paciente assim também, que ela tem uma cardiopatia e ela já congelou os óvulos para deixar lá para mais para frente ela achar um útero de substituição. Então, são fatores locais da casinha e são fatores gerais, sistêmicos dela, alguma doença que impeça ela de engravidar, porque a gravidez muda tudo, né? Muda tudo, sistema de coagulação, a parte toda hemostática, pressão, muda tudo. A imunidade muda, né, tudo. Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Paciente que está fazendo uma quimioterapia por exemplo, hoje a gente tem muita quimioterapia que é diária para o resto da vida. E aí, essa paciente, como é que ela vai engravidar? Entendeu? Precisa de um útero cedente também. Se ela não pode parar essa químio, os anticorpos monoclonais, estão muitos casos que a gente nem imagina, né? Tem malformações que não são só a ausência do útero. Tem malformações que não tem jeito, que não tem cirurgia. Então, ela nasceu só com uma metade do útero. Se essa cavidade é pequenininha, aborta, não tem jeito. A gente tem uma paciente assim, lembra que você fez a cirurgia? Quantos abortos ela teve, Deus. né? E ela era era uma paciente candidata. Acho que era de Delphi, ainda septado, não é essa? De Delphi septado. Que eu nunca vi. Tem caso Esse também caso de útero infantil, né? Como que é? O útero infantil tem 2 tipos de útero infantil. Então, normalmente eles são bem pequenininhos. Tem um que é um útero em T, né? Então, ele não absorveu a parte do músculo direitinho. Então, ele é um útero bem pequenininho. No fundo, ele é maiorzinho e o canalzinho dele é bem comprido. Ele não formou aquela cavidade grande. Né? E tem um outro também que todo ele é bem pequenininho. Então, às vezes, a gente consegue, com hormônio, fazer ele melhorar um pouquinho. Tem algumas esteroscopias hoje que estão fazendo cirurgia nesses úteros em T. Eu tenho estudado isso, tá? Para poder abrir e melhorar essa cavidade. Mas, assim, os resultados não são bons, porque o útero não é só a casinha tá lá. Tem que ter uma circulação de sangue normal, tem que ter um endométrio normal. Esse endométrio tem que engrossar para você transferir embrião. E quando você mexe numa cavidade, às vezes isso não acontece, né? Não fica muito bom. Mas são inúmeras indicações. Bom, além da questão de ter um filho para ser um útero cedente, para ceder o útero, a nossa resolução, então, do conselho, primeiro, não pode ter caráter lucrativo ou comercial. Sim. Nunca. Tanto que nós que trabalhamos com reprodução, a clínica nunca pode intermediar.
Tipo assim, eu vou conseguir alguém para ser o útero cedente para você. Não pode. Isso aí, ela vai vir com as opções e nós vamos avaliar qual a melhor opção, clinicamente falando, para ceder o útero. Então, a gente nunca pode intermediar. Tem que ter o parentesco até 4º grau, né? A idade máxima, 50 anos. Mas, se o médico que está cuidando da paciente, por isso que eu questionei bastante a Alessandra sobre isso, passou no cardiologista, tudo. Se o médico que está cuidando viu que ela tem condições físicas e emocionais para gestar, mesmo com mais de 50 anos, não tem problema. Tem que ter no prontuário isso, avaliação cardiológica, tudo, não tem problema, tá? Sim, tanto que a primeira história que eu vi, né, na televisão, a mãe que gestou pra filha, ela tinha 55. Então, e hoje, assim, hoje as coisas mudaram muito. As Hoje mulheres uma mulher de 50 e pouco cuidam. tá com, né? Que, Olha lá, ó, 54, maravilhosa. né? Tem quem Então, diz que ela tem 54 anos. e o meu útero tá bonzinho. Mas então, hoje, assim, mudou muito. As mulheres estão mudando o estilo de vida, estão fazendo atividade física, mudando a dieta, cuidando mesmo da saúde, né? Buscando uma longevidade e buscando uma qualidade de vida. Né? Bom, então a gente tem que ter também o relatório da psicóloga, a gente tem que ter todos o termo de consentimento esclarecido, tanto dos pais biológicos quanto da mulher que vai ceder o útero, né? Se esta mulher tem um companheiro, um marido, ele também tem que assinar um documento, estando de acordo. Temos também que ter um relatório, um termo de compromisso que a mulher que tem o útero, que vai ceder o útero, que ela tem que estar consciente que aquela criança não é dela quando nascer. Então tem que estar tudo assinado, aprovação do cônjuge, como eu falei, né? Legalmente, assim, o que a gente tem hoje de resolução é isso, tá? A jornada a gente já conversou, né, como que foi, então não é nada de um bicho de 7 cabeças, um negócio impossível de acontecer, a gente faz aqui no Mato Grosso, tem Cuiabá, né, acessível, não é mais como se falava antes. E a questão que acho que é bem interessante a gente falar, assim, o registro do bebê, não é? Fala da sua experiência e a Alessandra vai falar também dos seus casos. Como que foi para registrar? Se foi tranquilo? Desculpa, eu tô... Fala do seu caso aí, Alessandra, como é que foi para registrar? Se você acompanhou isso? Foi super tranquilo. Elas fizeram o registro, saiu no hospital já com a certidão de nascimento com o nome da mãe biológica. Então, assim, a gente tinha o documento da fertilização. Eu acho que gente prepara vocês tudo preparam antes. todo um documento. E a gente anexa no prontuário, então já saía com certidão de nascimento. Não, na verdade ele sai assim, com uma certidão de nascido vivo. Nascido vivo. Com o nome da mãe que pariu. Mas aí chega no cartório e muda. Já... É que o cartório tem no hospital, né? Agora tem no hospital. Tem no hospital, isso, e aí então, já muda. A certidão de nascimento já sai, hoje tem uma lei para isso. Então, não precisa do casal que precisa de um útero cedente preocupar. É tudo legal, já tem lei para isso. Os documentos que nós fornecemos já tem toda a lista do que precisa. A gente fornece toda a nossa parte, que é comprovando os pais biológicos, comprovando o procedimento de útero de substituição. Então, assim, não tem problema. A gente sempre orienta o quê? Durante o pré-natal, mais ou menos ali no 5º mês, tá tudo bem. Procurar o cartório, levar toda essa documentação, porque tem muitos cartórios que nunca fizeram um registro de um caso. E aí pode demorar para fazer, porque não vai ser uma coisa nova. Então já deixa tudo prontinho, quando nascer já vai para lá, né? A gente fez. Acho que a Patrícia foi bem tranquilo, né? Foi bem tranquilo. Levou tudo antes. Levei toda a documentação da clínica lá, conversei. Era o primeiro caso também lá no cartório. Todo mundo... Mas aí a gente até imprime, né, a lei, tudo, manda junto. Tudo junto. E mandei até por e-mail, toda a documentação também, porque foi lá em Nova Mutum, né? Espertinho um pouquinho aqui do... E não tinha também o cartório no hospital, né? Então, mas só que a gente levou... Acho que foi prontinho. no 5º mês. A gente sempre orienta. Nos orientou. E no dia do parto, meu esposo que foi lá, com o documento tudo certinho. do hospital, foi bem simples, rápido, não teve burocracia. Então, não tem que preocupar também com isso, né? Ale, e se ela quiser amamentar a mãe biológica, o que você faz? Então, é uma pergunta. Primeiro, como a gente faz com o leite da mãe do útero cedente, da mulher que cedeu o útero, porque ela vai produzir leite. E como que você pode preparar
a mãe biológica se ela fala, eu quero tentar amamentar. Só para ter uma ideia que existe isso, pode se fazer. Sim. Né? A mãe que é o útero, na verdade, quem deu o útero cedente, né? O substituto, ela vai produzir leite por uma descarga hormonal da gestação. Então, vai aumentar ali a prolactina, a ocitocina, e não tem como ela não produzir. E aí, o que a gente faz? A gente usa uma medicação para inibir essa produção. Então, existem medicações hoje no mercado que ela inibe a produção do leite. Então, simples. E aí, a gente vai fazer uma medicação oral mesmo, via oral. E aí, vai depender do quanto de leite ela está produzindo para quantos dias a gente vai fazer de medicação. Mas, geralmente, 1 ou 2 dias já resolve, porque ela não vai estimular. E o leite é uma fábrica. E ela o leite só produz se ele é estimulado, né? Se a mama é estimulada. Então, a gente consegue. E aí, a gente, além de tudo, faz compressa gelada, que ajuda também. Usa aquelas faixas um pouquinho mais apertadas, para também não estimular a produção. Então, a gente tem esse cuidado de cuidar da mama, porque senão pode engurgitar, dar dor. Isso vai ser um sofrimento. Que ela sofra, né? Então, já passou por tudo isso. Logo depois do parto, a gente já entra com a medicaçãozinha ainda no hospital. A gente não espera ela chegar em casa, senão ela vai produzir mais leite. E aí, a gente já faz essa inibição da lactação. E a mãezinha que estava ali se preparando, né, para receber a biológica, para receber seu bebê, a gente consegue também com estímulo hormonal tentar fazer com que ela produza o colostro, o leite, e além dos estímulos mecânicos aí com a ordenha, para que ela consiga produzir um pouco. E quando o bebê nasce, colocar o bebê logo para tentar sugar o seio dela, para tentar fazer esse estímulo, porque a produção do leite, ela também, ela começa, na verdade, no nosso cérebro. Então, as emoções influenciam. Por isso que tem mulher que está estressada, às vezes não consegue amamentar, porque inibe a lactação. Então, ela ter o contato ali com o bebê, usando hormônios para estimular essa produção de leite, e esse envolvimento emocional manda uma mensagem para o cérebro dela, para que ela produza leite. Então, a gente pode tentar sim. Muitas vezes a gente consegue, não completamente, em termos assim, vai fazer uma amamentação exclusiva, mas ela consegue ter esse momento com o bebê, passar um pouquinho de anticorpos ali no leite. Então, é muito, muito, muito especial. As duas conseguiram amamentar um pouquinho. Olha aí, ó, tá vendo? É isso aí. Eu tentei também. Eu fiz e saiu um pouquinho. Tá vendo? E eu acho que é muito mais do que talvez sair o leite em si, mas esse ato de amamentar, esse vínculo mãe-filho que tá se criando ali, que tá começando, eu acho que é muito, muito legal. Bom, eu acho que assim, mais algum comentário sobre isso, alguma coisa que a gente esqueceu de falar, Alessandra, alguma coisa para Natal? Que assim, filho é um sonho. Acho que quem tem um sonho de ser mãe, de ser pai, não pode desistir desse sonho. Hoje em dia, na medicina, a gente tem tanta coisa que dá para fazer, tem tantos tratamentos novos, tem tanta tecnologia. Hoje, os tratamentos eles estão muito mais acessíveis à população. Hoje, a gente tem internet que favorece muito você procurar, você pesquisar. Então, assim, se você tem o sonho de ser mãe, por algum motivo, algo no meio do caminho da sua jornada te fez desacreditar, ficar desesperançosa, não perca essa esperança. Tente, procure profissionais como a Márcia, como o pessoal da Clínica Intro, que se especializaram, que passaram a vida estudando para te ajudar. Então, assim, não vão procurar, às vezes, opiniões por pessoas que não sabem, que não estudaram, que não são especialistas. A gente escuta cada coisa, às vezes, né? Até de colega médico. Sim. De que, é impossível você ser mãe. É impossível você ter filho. Esquece. Não, porque você vai ter filho depois dos 40 anos, você vai ter um filho bobó. Sabe umas coisas sim, assim? Sim. Então, assim, eu acho que tem que procurar quem realmente sabe, quem realmente estudou, quem realmente se especializou e vive fazendo isso, né? Vive trabalhando nisso, estudando isso. Então, se você tem esperança de ser mãe e por algum motivo algo te tirou essa esperança, não faça isso, não perca essa esperança, vá atrás, busque ajuda, porque é muito difícil hoje na medicina a medicina não conseguir te ajudar de alguma forma.
Sim, e vê a opinião, né? Escuta, não desiste, vai ver outra opinião. Sim. Eu recebo muitas pacientes que chegam lá e falam, olha, doutora, eu já tinha desistido, mas médico tal, falou para eu vir aqui ouvir uma opinião, mas eu já desisti porque eu já fiz de tudo. Você já fez o quê? Quando você vê, não Tomei fez nada. Clomid, tomei Indux, fiz isso, fiz todos os exames. Tem anos que eu tô fazendo os exames. Falei, você não fez nada ainda. Fez E às nada, vezes nem o quadro começou. dela é só uma anovulação. Então é só a gente organizar, fazer um coito programado, às vezes uma inseminação intrauterina, né? Então tem casos, mulheres com úteros com um monte de mioma, já desisti, já me falaram que era para tirar meu útero. Calma. Então cada caso é um caso, né? Sim. Cada paciente é uma. Eu falo que as mulheres são parecidas, mas nenhuma é igual à outra, nenhum caso é igual ao outro. Então não dá para se comparar. Não É dá. igual a gravidez, nenhuma gravidez é igual a outra, né? Fulana falou que fez assim que não teve jeito. Não, vamos ver. Cada caso é um caso, tem a genética, mioma, cada um tá num lugar, cada um tem um tamanho, tem uns que dá para tratar, outros não. Então, nada é impossível. A gente tem que ter esperança. E nós, assim, nós da clínica, a gente sabe o que vocês estão sentindo. A gente recebe inúmeras pacientes de vários locais e com vários diagnósticos. Então, a gente vai tentar sempre fazer um bebezinho com os gametas do casal, sempre. Plano A, sempre. E com o útero dela. Tem mioma, vamos tentar melhorar para ela gestar. Né? Então, sempre é o plano A. Um dos dois não tem gameta, aí temos que partir para a doação, ou de óvulo, ou de espermatozoide, de um ou de outro. Também é uma coisa que a gente escuta muito. Se não for com o meu óvulo, eu não quero. Eu tenho casos legais. E o marido tem, gente, espermatozoide, tem tudo, mas ela tá numa menopausa, ou ela tem uma reserva ovariana muito baixa. Aí eu falo, gente, olha o tamanho do presente que você vai dar pro seu marido. Vai partir para uma adoção se ele tem carga genética, tem espermatozoide, né? Eu tenho tantos casos legais de pré-natal assim também, com doação de óvulo ou doação de espermatozoide. Mas muito legal. E é aquilo que você falou, tem que sentar, conversar. Olha, minha sugestão é essa, por isso. Aí vem o plano C. Às vezes a pessoa quer adotar um embriãozinho. É muito difícil ter embrião para ser adotado, mas quando tem esse caso também, né? Quando tem embrião para adoção, é um dia já, não tem mais. Tem tanta gente que precisa, gente. E aí, por último, a gente fala agora é adotar uma criança, um bebê, né? Nunca fecha as portas. Não, se eu não engravidar agora, nunca mais eu quero fazer. Tem lá 32 anos de idade. Eu falei, não, calma, não fecha, porque aí às vezes a gente bloqueia, né? A cabeça da gente, não, a vida é longa, né? Os casais sofrem muito, então eles têm um desgaste psicológico muito importante, os dois. O desgaste físico para a mulher que colhe os óvulos, que transfere embrião, né? Passa por tudo, exames, são muitos exames, então a mulher sofre muito. Desgaste financeiro. Então, é um investimento de muita coisa envolvida num procedimento de reprodução assistida, né? Então, o parceiro é muito importante nessa hora. Tanto na mulher que não tem óvulo, o marido é importante, quanto aquele homem que precisa de um sêmen de doador também. A mulher tem que ser muito inteligente, sábia, para poder conduzir junto com ele esse caso, né? Então, nunca desista dos seus sonhos, vá atrás, veja uma opinião, outra, tá? E a gente vai estar lá para te orientar. Esse podcast é para isso, Alessandra, é para a gente falar tudo de infertilidade, tudo, todos os casos interessantes. Vamos falar de obesidade, da questão emocional, já tem assim, uma lista de assuntos que a gente vai conversar, problema da anovulação, endometriose, a gente já falou, vamos falar de cirurgia para endometriose. Muito legal. Tem a parte do masculina também, que a gente tem nosso urologista, desvendar tudo que tem de fatores masculinos. Eu queria parabenizar vocês pelo podcast, por levar informação. Quem tá tentando ter filho, né, tem tanta dúvida, tem tanto medo, tem tanta... E aí vai procurando, às vezes, em locais que não tem informação de qualidade. Então, vocês, como mestres, como meus professores, gente, a Márcia foi uma das melhores professoras que eu tive na minha residência. Então, assim,
as pessoas poderem ter acesso ao que você ensina, ao que você fala, ao que você faz pelas suas pacientes, isso é impagável, assim. Acho que vocês estão prestando um serviço para a comunidade, levando informação, e eu tô super orgulhosa, super feliz, vou divulgar sempre, todo episódio você pode me mandar para eu divulgar para as minhas pacientes, que eu acho que vocês vão trazer muitas informações legais, que vai mudar a vida das pessoas. Né? Não para, tá? Não é fácil ter essa vida, não, tá? Não é. Essa vida de blogueira, gente, de são podcast. 8:00 da noite, a gente saiu do consultório hoje, do dia inteiro, de cirurgia, nananã, e ela tá aqui, se dispor, sabe? A ficar longe da família dela pra levar informação pra vocês. Então, assim, divulguem esse podcast. Divulguem pra todas as mulheres que vocês conhecem, pras mulheres que estão tentando engravidar, ou que você sabe que não consegue, porque custa muito ela tá aqui falando pra vocês, né? Então, ela tá aqui realmente pelo que ela acredita, pelo que ela ama fazer, tanto ela, quanto o Matheus, quanto o Sebastião. A gente consegue ver o brilhinho nos olhos, sabe? E eu pego os betas positivos depois. Então, assim, quando dá certo, é aquela alegria. E como as pacientes são gratas, depois elas levam um bebê pra vocês, né? Então, assim, é muito legal. Parabéns, não desista, porque eu acho que tem muita coisa legal aí para vocês mostrarem. E eu queria agradecer, Patrícia, você que veio aqui também, né, se dispor a vir. E quando eu convidei, ela falou isso, não, eu quero ajudar outras mulheres que têm um problema parecido com o meu. Eu achei tão legal isso, né? Sim. Se dispor a estar aqui e falar, não, eu vou sim. Eu que agradeço pelo convite, eu acho isso muito importante de divulgar, porque para as mulheres que estão em busca desse sonho não desistir, né? Muita emoção fácil, envolvida, né? O caminho é difícil, é doloroso, você chora, você pede... Mas vale a pena? Você pede muito a Deus, mas vale muito a pena. No final, o resultado vale muito a pena. Ale, quero te agradecer também. Imagina, ela sempre foi blogueira, já que ela tá Não. acostumada a falar, mas assim, eu acho que essa questão do pré-natal também tem muito tabu, muito mito, né? Muito tabu, tem coisa que é divulgada que não é certo, não tá correto. Então aqui a gente vai discutir isso. Sim, a gente né? tá ali pra acolher o casal, acolher essa família que tá se formando ali, desde o momento que coleta um óvulo, a gente já considera, né? Até falei pra Márcia pra gente fazer um episódio de congelamento, porque eu congelei os meus, eu tenho amor pelos meus óvulos já. Estão lá congeladinhos. Eu tenho amor pelos meus óvulos. Então, assim, esse amor que vai criando realmente, e que a gente tá ali como médica, como parceira, pra acolher, pra tentar fazer o máximo possível que a gente puder ali pra dar segurança, pra dar confiança e pra dar um bebê e mamães saudáveis aí. Pois é, não adianta a gente só fazer o bebezinho, o embriãozinho, colocar lá e depois não ter um pré-natal legal, Sim, um acolhimento. parto legal, né? Então a gente tem lá nossas pré-natalistas, a Alessandra super carinhosa sempre com todo mundo, ela trabalha muito essa questão da emoção, né? O parto humanizado é uma coisa assim maravilhosa, na minha época não existia, né? Então eu sou totalmente a favor. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, tá? Márcia. E quem sabe a gente já organiza mais um podcast. Com aí. certeza, estamos aí. Boa noite, gente.